Amém. Todas as vezes que eu presencio a chegada do encontro, eu também sou chorona. Eu também não consigo me conter de ver o que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. E eu sempre fico emocionado quando eu presencio a chegada do encontro. Ontem à noite nós estivemos lá na chácara e eu ministrei libertação ali naquele lugar. Eu tinha dito que eu não mais ministraria libertação em encontro. Eu disse isso, Brian. E fui ao encontro e ministrei libertação. À noite nós estivemos lá com cura. Gente do céu. Eu disse, só tu, Deus, para fazer isso. E quando eu vi aquele casal aqui, aquele homem aqui, chorando e tremendo, eu pude presenciar o milagre que Deus fez na vida dele. Mandaram que eu orasse com a esposa e eu fui orar. E Deus começou a fazer. E Deus dizia para mim, fala para ela, libera perdão, porque eu vou fazer diferente na vida deles. E quando eu orava ali, eu presenciei o milagre ali naquele lugar. E quando eu vi eles aqui na frente, eu comecei a chorar. Ele disse, eu vou parar aqui, eu estou chorando. E eu digo, eu já estou chorando, porque eu vi o que Deus fez na vida daquele casal ali ontem à noite. É extraordinário o que Deus faz na vida daqueles que estão disponíveis para serem transformados. E eu quero falar só um pouquinho hoje. Em Romanos capítulo 12, o versículo é o 1 até o 3. O que Deus pode fazer na vida daqueles que abrem o coração, que está disponível para ser moldado, para ser transformado por Ele. O que a palavra diz? Romanos 12, viu, meu filho? Do verso 1 ao verso 3. Romanos 12. É um versículo bem conhecido. Todo mundo que lê Bíblia conhece esse versículo. Não conhece? Então vamos lá. Olha só o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos. O que Paulo está dizendo? O que é rogar? É pedir com intensidade. É como se fosse implorar. É solicitar empenho. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus está pedindo para nós? Apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2, e não, onde está? Sedes conformados. Olha só, não se conforme com a situação, não se conforme com o mundo que está aí, não se conforme com essa sociedade, não se conforme com a vida que você está levando, não se conforme de estar calado sem adorar a Deus, não se conforme com a tristeza, não se conforme com a angústia, não se conforme com a vida medíocre que tem se levado. Mas ele diz, mas transforme essa vida, transforme essa situação, transforme esse ambiente, transforme o seu trabalho, transforme a sua empresa, transforme a sua dor em alegria. Transforme. Como eu vou transformar? Pela renovação de vosso entendimento. Tem outra versão que diz, pela renovação de vossa mente. Para quê?
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode imaginar o desejo do coração de Deus para a sua vida? Ele está dizendo, não se conforme com essa situação. Não se conforme com essa vida que você tem levado. Mas Ele está dizendo, mas transforme esse caos. Transforme essa falta de esperança. Transforme essa visão curta, míope, numa visão ampliada. Quando eu leio esse texto, eu me refiro à transformação interior das nossas vidas. E essa transformação é feita pelo poder do Espírito Santo. E isso se inicia desde o novo nascimento. Quando Jesus um dia foi procurado por uma autoridade e disse, o que eu faço? Eu quero mudança. Eu quero ser transformado. Eu não quero ser a mesma pessoa. Jesus olha para ele e diz assim, nasce de novo. Aquele homem não teve entendimento. Será que ele era burro? Claro que não. Mas as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Aquele homem precisava nascer de novo, ser uma nova criatura. E quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos as nossas vidas para o eterno, nós começamos uma nova jornada. E essa nova jornada não pode se queimar nenhuma etapa. Nós não podemos pular nenhum degrau. Muitas vezes nós somos impulsionados. Eu aceitei Jesus, eu agora sou nova criatura, então agora eu já posso fazer e tal, eu já posso desafiar o diabo. Ei, é por etapa. Você aceitou hoje, amanhã você dá o primeiro passo ainda meio bambo, porque é como uma criança que está começando a aprender a andar. Depois você dá um passozinho mais largo. Depois você fica em pé. Depois você caminha. Depois você aprende a falar. A vida espiritual também é dessa forma. Nós precisamos vivê-la integralmente. Nós não podemos cortar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada, a nossa transformação. Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, 6, veja o que Paulo mais uma vez está dizendo. Olha só. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até Jesus voltar. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-lo. E muitas vezes quando a gente volta do encontro, a gente volta tão motivado, a gente volta tão aceso. Parece que a labareda aquece tanto que nós não contemos ela dentro de nós. Nós temos desejo que outros conheçam Jesus. Temos desejo que outros tenham a experiência que nós temos. Mas nós não podemos pular as etapas. Nós precisamos começar a caminhar, subir degrau por degrau, porque aquele que começou a fazer a obra, aquele que começou a tocar no teu coração, aquele que te deu vitória para que tu consiga chegar lá no encontro, aquele que te deu coragem para chegar aqui e dizer, eu quero Jesus, eu quero uma mudança de vida, eu quero conhecer Jesus, eu quero me fortalecer. Esse que começou a boa obra há de terminar. Então não se apresse. Não se apresse de sair da presença dEle. Não se apresse de calar os teus lábios da adoração. Não se apresse de levantar de cima dos seus joelhos. Porque quem começou a boa obra há de terminar. Estamos vivendo um momento muito crítico. Quando muitas pessoas têm buscado a Deus pela emoção, pelo sentimento,
mas na verdade não buscaram transformação. Nós nos emocionamos e achamos lindo a experiência de ouvir Deus falar, mas nós não deixamos que a transformação que o Eterno quer fazer nas nossas vidas se concretize. Porque quando nós entramos na forma de Deus, a coisa começa a complicar. Sabe, Rose, não é fácil entrar na forma de Deus. Não é fácil se deixar transformar por Ele. Porque a Bíblia diz que o caminho é meio apertado. Não tem como você entrar com aquela bagagem que você traz lá do mundo. O caminho é estreito e não tem como você ser transformado, entrar nessa forma de Jeová com a falta de perdão. O perdão traz cura na alma. O perdão abre porta para a prosperidade. O perdão faz com que você mude de atitude. Mas muitas vezes, quantas pessoas têm dito: eu aceito Jesus, eu quero a transformação, mas no primeiro vendaval se deixa levar pela tempestade. Ou outros, passou aquele momento eufórico do encontro e diz: ah, não é isso que eu quero para mim, não. Esse negócio de ser crente é meio complicado. Mas sabe por que é complicado? Porque Jesus, Ele quer te transformar, te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ele quer tirar essa roupagem suja que você está lá no mundo. Ele quer tirar o carrapicho que Satanás colocou na sua vida. Ele quer sarar as tuas feridas que o mundo te feriu e às vezes você não percebeu que estava sendo ferido por Satanás. E o Senhor quer trazer um unguento para sarar as feridas. E aí é necessário renunciar. Aí é necessário baixar o facho. Agora é a vontade do Eterno, não é mais a minha vontade. Muitas vezes queremos que Deus se adapte aos nossos planos, às nossas vontades. Mas é o contrário. É nós que temos que fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a luz. Mas nós queremos servir um Jesus que tudo pode. Nós queremos servir um Jesus de aparência. Nós queremos servir um Jesus que eu posso negociar com Ele. Mas essa transformação não acontece dessa forma. A transformação só acontece quando eu verdadeiramente me decido, tomo a decisão de me deixar restaurar. Toda obra incompleta, ela não tem valor. Não adianta você começar a caminhar com Jesus se você vai parar, se você paralisou no meio do caminho. Não adianta você servir a Jesus e servir ao mundo, ao Deus desse século. Não adianta você se sacrificar para estar na igreja todo domingo, para estar sentado nessa cadeira dura todos os domingos, se você não se deixa inundar pelo Espírito Santo. É como uma pintura. Por mais famoso que seja o pintor, se ele apenas começar a pintura e não terminar, esse quadro não tem valor nenhum. Mas a partir do momento que o pintor faz todo o acabamento, toda a estrutura daquele quadro está pronto, nós observamos que são de grande valor. Assim Deus também quer fazer nas nossas vidas. Ele não quer apenas um pedaço do seu coração. Ele não quer apenas um pouquinho da sua atenção. Deus, Ele quer completar a obra que Ele começou a fazer.
Deus quer se fazer conhecer. E eu só posso conhecer alguém se eu tiver tempo para andar com essa pessoa, se eu tiver tempo de estar junto com ele, de ouvir, de compartilhar. Pelo contrário, eu não posso dizer que eu conheço. Eu não posso dizer que eu conheço o Fabrício, porque eu vi agora. Sentamos, oramos, mas eu não conheço o Fabrício. Mas a partir do momento que eu me viro e eu digo, eu conheço o Paulinho. Por que eu digo que eu conheço? Porque eu vi Paulinho criança. Acompanhei Paulinho caminhando para a igreja, tentando ser cantor aqui na igreja. Eu conheço Paulinho correndo de shortinho por aí. Eu conheço Paulinho quando ele começou a dar os seus primeiros passos na vida espiritual. Jesus também, ele é assim conosco. Ele te conhece. O salmista Davi diz que ele te viu ainda naquela substância que não tinha modelo, que não tinha forma. Ainda quando o espermatozoide do papai estava lá correndo, enfrentando aqueles milhões de concorrentes para chegar ao óvulo e dizer, ele vai nascer. Jesus disse, eu já escrevi todos os dias dele naquele dia. Na fecundação, o Senhor já sabia como você seria. Sabe, pastora Carol, quando você foi gerada, Deus já tinha dado um decreto na sua vida. Ela será uma porta-voz. Ela será uma mulher de honra. Ela será uma mulher que verdadeiramente vai enfrentar os demônios, sim. Vai enfrentar este mundo mau e será mãe de uma grande multidão. Ela vai ser uma pastora, porque ela vai conduzir um rebanho. Eu vou entregar o rebanho na mão dela. Ei, pastora, não é sua vontade, filha. Viu? Não é sua vontade. Porque quando você ainda estava na substância que não tinha forma, o Senhor já tinha dado o decreto. Agora você obedece se quiser, viu, minha filha? Vamos lá, continuar. E é com este processo que é desenvolvido a minha vida espiritual. Todo homem que quer ser transformado, ele precisa ser um dependente de Deus. Quantas pessoas dependem de governo, depende de emprego, depende de salário, depende de tantas coisas. Enquanto o Senhor está dizendo, ô meu filho, depende de mim. Eu quero ser o teu supridor. Eu quero te promover. Eu quero te dar a riqueza que eu tenho preparado para ti. Porque eu sou dono da prata e do ouro. E eu ainda quero te colocar num lugar de honra. Eu quero tirar teus pés do charco de lodo e te colocar para sentar com os príncipes. Mas para isso eu preciso ser dependente dele. Eu não posso tomar decisões sem antes consultar o meu Senhor. Eu não posso dizer simplesmente, eu vou dar um tempo da tua presença, Deus. Ele diz, a minha presença te basta. Mas muitas vezes nós não entendemos. Deus já tem um plano definido para a transformação de cada um de nós. Mas nós perdemos a essência. Muitos perderam a essência e não aceitaram o plano de transformação. Vocês viram esse teatro? Vocês entenderam? Olha o plano de Deus. Entregar tudo para o homem. Formou o homem e colocou nele a essência dele. E ele disse, agora tu é a minha imagem, a minha semelhança. Soprou do espírito dele dentro do homem. E diz, agora governa. Governa sobre todas as coisas. Olha que plano maravilhoso Deus projetou para o homem.
Mas o que acontece? Nós temos uma índole, uma síndrome de alguém também que foi projetado por Deus, mas que preferiu seguir um caminho diferente. O homem desobedece. O homem se esquece do que Deus falou para ele. E cai agora no abismo. E é expulso da presença. Todas as vezes que nós deixamos de honrar a Deus, todas as vezes que nós deixamos de obedecer a Deus e seguimos os nossos próprios entendimentos, seguimos o nosso próprio sentimento, andamos de acordo com o príncipe deste mundo, nós perdemos o poder da presença dele. Aconteceu isso, vocês viram? E quando eu perco a presença, quando eu perco o amor dele, quando eu perco a companhia dele, quando eu perco a segurança que ele me dá, quem é que se apresenta? Quem é que se apresenta? Vem o desastre, vem a fome, vem a enfermidade, vem a peste, vem a tristeza, vem a angústia, vem a amargura, o desejo de suicídio. Por quê? Porque os deuses desses séculos cegaram os nossos entendimentos. E nós temos rejeitado a presença do Senhor. A Bíblia me mostra, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 20 ao 23, ele conta a história de Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa, ele estava vindo de uma guerra, que Deus tinha lhe dado bênção, que Deus tinha lhe dado vitória, porque é isso que acontece quando eu decido a honrar a Deus, a andar com Deus, a ser submisso a Deus, a não me moldar ao mundo lá fora. O Senhor, Ele te dá vitória. O Senhor te faz mais do que vencedor. Por isso, Davi agora, quando ele volta dessa guerra, ele vem louvando, ele vem adorando, porque todo aquele que serve ao Senhor, ele não se contém ficar calado, ele aprende a adorar a Deus, ele se torna um adorador de verdade, ele se alegra, ele dança, ele pouco está preocupado com o que vão dizer. Está doido? O que aconteceu com ele? Não importa, porque para o mundo nós somos loucos mesmo. E eu quero ser louca por Jesus, para falar aquilo que Deus quer que eu fale. É necessário para sermos transformados. É necessário que o mundo nos veja como loucos. Porque a fé é uma loucura para quem não sabe, para quem não entende. E a esposa dele, quando viu ele dançando, quando viu ele se alegrando, parecendo um menino, aquela mulher, ela rejeitou aquele homem. Ela criticou. Sabe por que ela fez isso? Porque ela não sabia que era casada com um homem ungido de Deus. Ela não sabia que o que estava naquele homem era o poder de Deus. Ela não sabia que Davi foi escolhido no meio das manadas, no meio das malhadas. Ele foi separado, mesmo sendo rejeitado, mesmo não tendo boa aparência. Deus enxergou ele e disse: será rei. Ela não sabia desse projeto. E em consequência, sabe o que aconteceu? Ela se tornou estéril. Todas as vezes que nós desacreditamos, todas as vezes que nós deixamos de honrar, existe uma maldição que é selada em nossas vidas. Mical se tornou estéril, nunca pôde ter um filho. Deus fechou a madre dela. Eu não sei como Deus tem te enxergado. Eu não sei como você tem se apresentado a Deus. Eu não sei se você tem crido naquilo que o Senhor tem dito, que Ele vai estar contigo. Ele diz: fica de pé porque eu vou falar contigo. Ei, eu não vou te abandonar. Não tenha medo, ó bichinho de Jacó, porque eu saro as tuas feridas, eu curo as tuas enfermidades.
fazer como está escrito. Eita! Como é que você tem feito? O que você tem feito com o chamado de Deus? O que você tem feito com a escolha de Deus? Ou você acha que você não foi escolhido? Ou você acha que você não tem um chamado para a obra dele? Será que Deus te chamou para ficar no banco de braço cruzado? Ei, Adriano! Deus te chamou, Ele te chegou no meio das manadas. Eu não sei se o Adriano acredita. Eu não sei por que ele está distante. Eu não sei por que o Adriano não está na frente da rede de resposta. Oh, rede de resposta, o que tem a ver? Ei, Deus te chamou para anunciar as boas novas de salvação. Deus me chamou para libertar os cativos. Deus te chamou para mostrar caminho, para ser luz. Deus te chamou para ser sal da terra, para fazer a diferença na terra. Mas muitas vezes nós somos como Mical. Guardamos o chamado. Não, tudo bem. Eu estou aqui na igreja, estou todo domingo. Não, estou aqui. Ei, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão ter o privilégio de adentrar as mansões celestiais. Mical não se deixou ser transformada. Mical não teve oportunidade, ou quem sabe rejeitou a oportunidade de ser agraciada para ser mãe de multidões. Quando eu olho para os filhos de Eli, o sacerdote Eli, os filhos de Eli, sacerdotes, se aproximavam de Deus, mas não se deixaram transformar por esse Deus. É por isso que quando Jesus voltar, muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Senhor, eu ganhei tantas almas para ti. Senhor, eu era do ministério de louvor, eu tocava o meu instrumento para ti, Deus. Os filhos de Eli eram sacerdotes. Estavam lá queimando incenso todo dia. O sacrifício era feito por eles. Eram sacerdotes na casa do Senhor. Mas não se deixaram transformar pelo poder que há no nome de Jesus. Porque a transformação dói. A transformação dói. Eles cumpriam tradições. E como muitos hoje dentro da igreja do Senhor se tornaram religiosos. Lê a Bíblia, sabe de cor e salteado. Observa todo mundo. Legalista, dízimo, oferta, primícia. Mas não se deixa transformar. Religiosos, cumpridores de dogmas, se preocupa com o tamanho da roupa, se preocupa com o tamanho do cabelo, se preocupa com isso e com aquilo outro, mas não deixa Deus pegar esse coração de pedra e fazer dele um coração de carne. Porque não se arrepende, porque não se humilha diante do Senhor. E sabe o que foi que Deus fez com os filhos de Eli, sacerdote? Matou. E sabe o que ele fez com o pai desse menino? Porque não ensinou os filhos da maneira correta, de estar corrigindo os filhos para adorarem a Deus de verdade. Morreu. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como estão os seus filhos. Eu não sei como é que você se encontra. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que você rejeita o tratamento de Deus na sua vida, um decreto de morte se levanta. Mas Jesus, ele veio
para que o decreto fosse anulado. Esse poder transformador que age em nossas vidas de um jeito muito dinâmico, o Senhor, Ele quer fazer acontecer na minha vida e na sua vida. Aceitamos Jesus, nascemos de novo. E se você parar para pensar, quantas pessoas já foram contaminadas por esse demônio da incredulidade e param no meio do caminho. Desiste de servir a Deus, desiste de trabalhar para Deus, desiste de anunciar Jesus, desiste de adorar o Senhor, deixa a angústia, a tristeza, a decepção tomar posse do coração. Mas não se alegra, mas não abre o coração e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu me rasgo, Senhor, diante da Tua presença. Mas faz de novo, Senhor. Faz de novo. Quantos estão frios espirituais, mas não tem coragem de dizer: Senhor, me aceita como eu estou, Senhor. Porque hoje eu decido rasgar o meu coração para que Tu faça o milagre. E sabe o que acontece quando eu me deixo transformar? Lembra da história de Paulo? Paulo, aquele homem perseguidor da igreja, prendia os servos do Senhor, matava, presenciou a morte de Estevão, segurando a capa. Homem de coração duro, obstinado. Ele sai daquele lugar em direção a outra cidade, atrás de perseguir os servos do Senhor. De repente, uma grande luz paralisa aquele homem. E agora uma voz contundente fala: Saulo, Saulo. Ei, Jesus nessa noite está chamando o teu nome. Nessa noite o Senhor está bradando nos céus com o teu nome. Por que tu me persegues? E o Senhor está dizendo: por que que você me desobedece? Por que que tu deixou esfriar o teu coração? Por que que você deixou de me adorar? Por que que você deixou o meu altar? Teu nome está sendo gritado no céu. Saulo disse: quem é você? Talvez você também está assim. Quem é que está falando comigo? Porque você não conhece a voz dele. A voz dele é mansa, a voz dele é suave, é uma voz de amor, que mesmo eu estando no profundo do poço, no lamaçal do pecado, ele diz: vem, meu filho, me dá tuas mãos, te coloca no colo, te abraça. Ele não te cobra, não joga na tua cara o pecado, mas ele quer só: arrepende-te, volta, não peques mais. E agora Saulo diz: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. E nessa noite o Senhor também quer se revelar a você. Talvez você tenha perguntado quem é Jesus. Talvez você tenha perguntado quem é o Espírito Santo. Quem é esse Deus na sua vida? Ele está dizendo: eu sou aquele que sou. Eu sou o que criei o universo. Foi eu que te fiz. E foi eu que morri na cruz. Paguei um preço para que tu tenha vida e vida em abundância. Se você tem vida, então aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele fez o sacrifício. Agora ele diz: Paulo, vai lá na rua direita. Lá tem um homem que chama Ananias. Vai lá. Aí o Espírito Santo vai lá e diz: Ananias, está vindo um homem aí. Ora por ele. Quem é o Espírito Santo? Saulo. Não, Saulo não, Saulo não.
Ele disse: sim, ele é escolhido. Ele é meu escolhido. Ei, o inferno pode brotar pela tua alma, mas tu é escolhido por Deus. Então te deixa transformar. Deixa Deus te derrubar do cavalo, sim. Se humilha diante dele, porque não vai ter inferno que resista o amor e a presença do Eterno. Ele agora vai até a casa de Ananias. Ananias olha e ora por ele. E ele volta a ter visão. E ele recebe o Espírito Santo. E se torna aquela potência na mão do Senhor, que não se continha em ficar quieto enquanto almas morriam sem Jesus. Aquele homem que sofreu açoites, prisões, naufrágios, mas não se conformava com a situação. E ele diz: eu me deixo transformar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Qual é a marca que você traz no seu corpo? Pensa aí. Porque nessa noite o Senhor vai fazer cair as escamas dos teus olhos. As escamas que Satanás colocou para que tu não veja a glória de Deus, para que tu não veja o chamado que o Senhor colocou diante de ti. Essa escama que te deixa cego e não consegue ver o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Talvez você disse: eu sou um improvável. Improvável sim. Improvável, mas honrado, mas escolhido para fazer a obra que os anjos queriam fazer. Paulo era um vaso escolhido. Aquele Saulo não existia mais. Sabe por quê? Ele decidiu a ser transformado. E quando eu me deixo ser transformado, Deus me arranca do deserto. Deus me arranca da terra infértil. Me levanta e me faz um vencedor, um libertador. Quer ser um libertador? Então entra na forma de Deus. Lembra de Moisés? Quem era Moisés? Deus preservou desde o nascimento. Faraó deu um decreto: mata todo menino, que esse povo está crescendo demais. Moisés foi preservado e criado pela filha do rei. Mas chegou o momento que ele foge do Egito e vai para o deserto, para a terra onde morava o seu sogro. Talvez você também tenha fugido da casa do pai. Talvez também você tenha fugido da presença do rei e está vivendo no deserto. Mas chega o momento que o Senhor vai te arrancar do deserto. Vai chegar o momento que o Senhor vai te tirar do lugar da escassez e vai te trazer para ser libertador de um povo escravo. Quando eu olho a história de Moisés, eu olho esse homem escolhido, separado desde o ventre para ser um libertador, mas ele estava amarrado nos seus próprios pensamentos, na sua mentalidade. Eu vou sair é daqui, eu vou procurar outro rumo para mim. E os seus irmãos ficaram escravos. Talvez você tenha fugido também. Até quando você vai fugir? Os olhos de Deus estão aí, está te acompanhando na tua fuga. Porque Moisés, antes de ser libertador, ele precisou ser liberto, ser transformado pelo Espírito Santo. Deus agora toca nele. Diz: vem cá, Moisés, para de fugir. Para. Vai lá e liberta aquele povo. Eu? Libertar esse povo? Como? Eles nem vão acreditar em mim. O Senhor disse: vai, Moisés. Não, mas eu não sei falar direito. Eu sou meio gago. Ele disse: chama teu irmão. Vai. Não tem desculpa. Eu não sei até onde você vai usar de desculpa. Mas eu quero te dizer:
começou a trabalhar no improvável. A transformação vai ser tão poderosa na vida daqueles que se moldarem na forma do eterno, que muita gente não vai conhecer você. E você vai mudar de níveis. E eu queria falar rapidamente desses 3 níveis de unção que Deus tem para a vida daqueles que se transformam. O primeiro nível de unção, Ele vai mudar o teu corpo. Eita. Ele diz: ei, tu sabe que teu corpo é templo e morada para o Espírito Santo? Tu sabe que teu corpo não é alojamento de Satanás? Não é alojamento para demônios? O Senhor começou a tratar. E o Senhor está tratando nessa noite. Ele precisa, Ele quer que nosso corpo seja transformado no templo, na morada do Espírito Santo de Deus. Ele quer que nós venhamos desprezar aquilo que o mundo tem colocado. Eu observo que nesses dias, nesse tempo, nesse século, muitas pessoas têm tentado mudar o seu corpo. Pastora, a senhora tem alguma coisa contra a lipo? Eu não. Se você pode fazer, faça. Se você pode ter umas pernonas torneadas, tenha. Se você pode ter músculos, tenha. Não tenho nada contra. Mas o problema está quando nós queremos transformar o nosso exterior e não deixamos que o nosso interior sofra a lipo de Deus. Deus quer limpar o seu coração. Deus quer tirar o excesso de mundanismo que está dentro de você. E esse século, o século da beleza, tem feito isso. Mas poucos pastores estão tendo a coragem de dizer que você precisa deixar que o Senhor molde esse corpo que é templo e morada do Espírito Santo. A segunda unção que Deus quer nos dar na nossa mente, ela será transformada pela usina do Espírito Santo. Vai passar no moinho a sua mente. Mente que tem visto e meditado coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Mentes viciadas, impregnadas com mundanismo. A mente, no original do grego, não se refere apenas em pensamento, mas também como sede das nossas emoções e do nosso intelecto. Isso quer dizer a nossa alma. E nós temos deixado que a nossa mente seja influenciado pelas coisas do mundo. O que é que tem te chamado a atenção no mundo? Se quisermos ter sentimentos bons, atitudes boas e corretas, precisamos que a nossa mente seja transformada. 1 Coríntios 2,16 está dizendo que é necessário nós passarmos pela transformação da nossa mente. Isso significa que os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas emoções precisam ser a mesma de Jesus. Chegaram hoje do encontro, né? Vão entrar na escola de líder. E vocês vão se deparar com algo. A primeira coisa que o Senhor quer de mim e de você, moldar o meu caráter. Ele quer impregnar em mim o caráter dele, o caráter do Altíssimo. Aqueles que querem agradar a Deus não devem tão somente rejeitar as influências do mundo, mas deve mudar as suas atitudes, os seus pensamentos. Deus não está aqui para te obrigar nessa mudança. Ele diz: se você quer me seguir, toma a tua cruz e segue-me. Ele está dizendo: toma as tuas dificuldades, mas me segue. Toma os teus problemas, mas me segue. Toma as tuas fraquezas, mas me segue. Porque quando eu sigo a Jesus, automaticamente Ele se olha para mim e se compadece de
de mim e faz de mim uma nova criatura. A terceira e última coisa que precisa ser mudada na minha vida: eu preciso me deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta eu andar fora da moda, eu não me importar com o meu corpo, com a minha mente, eu me tornar um religioso, eu andar com a Bíblia debaixo do braço, mas não leio e nem obedeço. Não adianta nada disso. Eu preciso deixar que o Espírito Santo entre aqui dentro. Quando ele entra, quando ele invade, quando ele toma todo o espaço, nós rejeitamos o mundo. Nós rejeitamos a concupiscência da carne. Nós rejeitamos os desejos mundanos. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, algo novo vai acontecer. No lugar da tristeza vai vir um manto de alegria. No lugar da angústia não terá mais lugar, mas eu vou andar saltando de alegria. A minha boca já não vai mais maldizer, mas a minha boca vai ser uma boca de bênção. Não vai ser mais uma boca de maldição, mas eu vou profetizar vida na vida das pessoas. Eu vou começar a sentir amor pelo meu irmão. Eu vou começar a me arrepender todos os dias, entrar diante do Santo do Santo e dizer: eu me rasgo, Senhor, mas eu estou aqui para pedir perdão. Eu vou me arrepender todos os dias. Existe uma transformação